Divino Pai Celestial, damos-te graça por teu grande poder, tua grande revelação de ti mesmo para nós nestes últimos dias. Faça nosso coração o mais contente e o alegre para saber que temos vindo em contato com Deus vivo. Quem o vindica exatamente de volta em físicas evidências materiais como ele fez nos dias passados. E como ele tem prometido para hoje. Estamos tão agradecidos a ti, nosso Deus. Este dia escuro, onde ninguém parece saber qual direção seguir. Estamos tão alegres por encontrar a zona de segurança, o refúgio. Abençoa-nos nesta noite, Senhor, enquanto falamos de Tua Palavra e as promessas que nos são dadas, que as creiamos em nossos corações, as amemos com reverência e as obedeçamos com disciplina verdadeiramente piedosa, porque rogamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Deus abençoe. Amém. Enquanto estamos na terra, vamos aproveitar a tomar nossas Bíblias. No livro de Hebreus, Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, do verso 1 a 3. De 4 a 17. Amém. Chegaram todos? Amém. Porque Hebreus capítulo 7, versículo 1 até 3 e de 12 até 17. Porque este Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e a que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. E a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente por interpretação, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Versículo 12 até 17. Porque mudando o sacerdócio necessariamente se faz também mudança de lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, do qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, quem não foi feito segundo a lei de mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque ele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. 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 Deus abençoe a sua palavra. Podem se sentar. Agora, eu não vou trazer nada novo. Para começar, eu não sou um pregador. Eu sou simplesmente um irmão que repete a citação do profeta aqui no púlpito. Os pregadores estão aqui, o irmão Vitor, o irmão William, o apóstolo fiel. Eu sou simplesmente um repetidor. Por isso é que vocês têm um privilégio de ter homens que repetem o profeta. Amém. Porque há tabernáculos que não dizem, irmão, não diz. Escuta, isso é de denominação. Amém. Tu vês um pregador, vem com um tema: quem é este Melquisedeque? Mas não está a ler o profeta, nem está a dizer irmão não diz, mas é pregação do profeta. Escuta, é denominação. Vamos começar a cobrar lei de autorias, né? Amém. Direitos de autorias. Vamos começar a cobrar. Porque você está a pregar a mensagem do profeta. E não diz quem pregou. A Bíblia diz em Atos capítulo 15, no versículo 17, se não estou errado, 21. A Bíblia diz que Moisés
em todas as sinagogas era pregado. E Lídia também. Era pregado Moisés. Vamos ler. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, versículo 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada era cidade quem o prega. E a cada sábado é lido nas sinagogas. Amém. Temos que pregar hoje o nosso mensageiro. Amém. O profeta de hoje. Amém. Amém. Agora, vocês que dizem que só temos que escutar só cassete. Aqui a Bíblia diz: é pregar e é lido. Amém. Se levamos no dia de hoje, é pregar e é escutar. Amém. Não é só escutar, prega-se também. Amém. Ai. Meu Deus. Bem, então, hoje eu não vou trazer nada novo, acho que não vou demorar muito. Ontem mesmo, já à madrugada, deu um pique mal, eu disse que ia pregar. Hoje eu quero falar sobre Jesus Cristo no terceiro plano, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo no terceiro plano, segundo a ordem de Melquisedeque. Sim, no terceiro plano, segundo a ordem de Melquisedeque. É um tema muito curto e muito simples. Como lemos aqui no livro de Hebreus, Paulo nos conta a história que aconteceu em Gênesis capítulo 14, versículo 18 até 24. É uma história que aconteceu na vida de Abraão. Note, Deus aparece a Abraão. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. E Ló estava a morar em Sodoma. E lá em Sodoma, Ló foi preso. Foi tomado em cativeiro pelos reis de Sodoma, alguma coisa assim. Foi tomado em cativeiro. Então a notícia chegou até os ouvidos de Abraão, seu tio. E Abraão se levantou com seus homens da sua casa para libertar Ló. E mamãe diz: é o tipo de um cristão. Quando o irmão é levado no cativeiro, no pecado, temos que ir lá lhe buscar. Isso é o amor. Mamãe diz: Abraão sabia que Ló estava no pecado, porque Sodoma é o tipo do pecado. Abraão sabia, mas ainda assim foi lhe libertar. Então, depois de Abraão ter ido lá, lutou. Ló venceu. Eu acho que derrotou 4 reis. Alguma coisa assim, 4 reis. Então Ló voltou. E ao voltar ele se encontrou com Melquisedeque. Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 24. Ele se encontrou com Melquisedeque. Ele se encontrou com Melquisedeque. Quem é este Melquisedeque? O que é que o Melquisedeque fez? Vocês vão ler isso na história. Escuta. Quem é este Melquisedeque? 56. Note, no princípio era antes o eterno. Note, no princípio era o verbo. Quando o tempo começou era a palavra. Porém, antes que fosse a palavra, era atributo. Um pensamento. Então foi expressado. No princípio era a expressão, a palavra. Agora estamos chegando onde Melquisedeque está. Isto é a pessoa misteriosa. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mamãe diz: guardem isso ali. 57. Note, seu primeiro ser foi Espírito, Deus sobrenatural, o grande eterno. Segundo, ele começou a se formar para a carne, numa teofania, chamada a palavra, um corpo. Presta atenção. Então, este era o estado em que ele estava enquanto ele se encontrou com Abraão. Quer dizer que Abraão se encontrou com a teofania de Deus. Amém. Amém. Abraão se encontrou com a teofania. Amém. Ele estava na forma de teofania. Melquisedeque. Quando ele se encontrou com Abraão, foi chamado Melquisedeque. Ele estava na forma de teofania. Agora, chegaremos a isso e provaremos em uns poucos minutos, Senhor permitindo. 58. Ele era uma palavra. A teofania é a palavra.
Uma teofania é algo que você não pode ver. Poderia estar aqui mesmo, agora, e ainda assim você não poderia ver. É exatamente como a televisão, que está em outra dimensão. Televisão, pessoas estão passando por este quarto, agora cantando, há cores também, porém o olho está sujeito só aos 5 sentidos. Seu ser inteiro está sujeito a 5 sentidos, melhor dizendo. E vocês estão sujeitos só ao que a vista tem sido limitada a ver. Nós só podemos ver aquilo que estamos limitados a ver. Amém. Porque aqui onde estamos, a outra dimensão das ondas, da frequência. Escute o que eu disse. Porém, há outra dimensão que pode ser vista por uma transformação por meio da televisão. A televisão. Vamos ler, vamos explicar melhor. Agora, a televisão não fabrica uma imagem. Uma televisão só canaliza num circuito e então a pantalha, peça de metal que resguarda a luz, acolhe. Porém, a imagem está ali para começar. A imagem já está ali. A televisão estava aqui quando Adão estava aqui. A televisão estava aqui quando Elias se assentou sobre o Monte Carmelo. A televisão estava aqui quando Jesus de Nazaré caminhou pelas praias de Galileia. Porém, só agora vocês estão descobrindo. As pessoas estão descobrindo agora, mas já existia desde o jardim do Éden. Alguém teria sido tido como louco ao dizer algo assim naquele tempo. Seria louco. Porém, agora tem se tornado uma realidade. Mamãe diz: é assim que é Cristo. Está aqui. Amém. Os anjos de Deus estão também aqui. Amém. Mas nós estamos limitados por causa dos 5 sentidos. É assim que era a teofania. Agora, estamos a falar, Jesus diz no terceiro plano, segundo a ordem de Melquisedeque. Note, não podemos falar do terceiro plano sem falar do segundo. E não podemos falar do segundo sem falar do primeiro. Então vamos começar pelo primeiro. Melquisedeque era o príncipe rei. Note, e quando ele retornou, o Melquisedeque o encontrou. Quem era este Melquisedeque? E note, a primeira coisa agora, Melquisedeque não lhe ofereceu nenhum dinheiro. Amém. Melquisedeque somente lhe ofereceu pão e vinho. Melquisedeque era um sacerdote do Altíssimo, o rei de Jerusalém. Então, ele era chamado Salém. Aqui está na concordância bíblica de tudo. Eu pensei que se eu fosse perguntar depois, eu poderia provar isto. Que Jerusalém era o primeiro Salém. Amém. Veja, Salém, Salém. Está vendo? Na primeira chamada de Yuan. Vamos escrever. Vamos escrever. Veja, Salém, Jerusalém. Está vendo? Era a primeira chamada de Yuan. Jerusalém. Jerusalém. Isso era tipo quando os gentios tomaram a posse de Jerusalém. Era chamada de Jerusalém. Eu espero que você entenda isso. Quando Jerusalém estava na possessão gentil, a Bíblia chama aqui que ele era o rei de Jerusalém. E que estava significando rei da paz, rei da justiça. Se encontrou com Abraão quando ele retornou. Esse Melquisedeque, o rei de Salém, o rei de Jerusalém, que significa a cidade da paz. Jerusalém significa a cidade da paz. Amém. Depois da matança de Abraão, quando ele regressava, se encontrou com Melquisedeque, que era o rei da paz. Amém. Jesus Cristo é o rei da paz. Ele é o verdadeiro sábado. Por isso é que nós não
Nós não precisamos de sábado para termos paz, para nos repousarmos. Por isso é que Jesus Cristo disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, eu vos darei o repouso, eu vos darei a paz. Amém. 156. Quem é este Melquisedeque? Quem era este grande homem? Voltamos ao nosso. Quem é este Melquisedeque? 31. Vendo que há uma disputa sobre esta pessoa e este sujeito, eu creio que nos convém entrar nisso para encontrar quem é este. Agora, há várias escolas de pensamento sobre ele. Uma das escolas afirma que ele é apenas um mito. Ele não foi uma pessoa na realidade. E a outras dizem que era um sacerdócio, que era um sacerdócio de Melquisedeque. Essa é a mais querida, que retém melhor a esse lado do que o outro. É porque dizem que foi um sacerdócio. Não pode ser isso. Por quê? Porque no 4º versículo de Hebreus 7 diz que ele foi uma pessoa. Amém. Amém. Vírgula, um homem. Assim, para ser uma pessoa, ele tem que ser uma personalidade. Amém. Uma pessoa não uma ordem, mas uma pessoa. Amém. 32. Assim, ele não foi somente uma ordem sacerdotal. Não foi somente uma ordem sacerdotal. Nem foi um mito. Ele foi uma pessoa. Amém. E a pessoa é eterna. Amém. Se você notar, ele não teve pai. Melquisedeque não teve pai. Ele não teve mãe. Ele não teve nenhum tempo que ele alguma vez começou. E ele não teve nenhum tempo que ele alguma vez terminou. Oh meu Deus. Ele, e seja ele quem for, ainda vive nesta noite. Porque a Bíblia diz aqui que ele não teve nem pai nem mãe, começo de dias, nem fim de dias. Amém. Teria que ser uma pessoa eterna. Amém. É isso correto? Amém. Uma pessoa eterna. Amém. Então só poderia ser uma pessoa. Essa é Deus. Porque Deus é eterno. Melquisedeque era sem princípio de dia. Melquisedeque era Deus eterno. Não tinha pai, não tinha mãe. Mas quem é esse Melquisedeque? E mamãe diz que Moisés também viu Melquisedeque. Moisés queria ver o seu rosto. Moisés queria ver o rosto e disse: Senhor, eu já te ouvi muito nas visões. Eu vi a sarça dentro. Agora eu quero ver o teu rosto. Deus disse: aí ninguém pode ver o meu rosto. Mas cobre o teu rosto. Quando eu passar, você verá minhas costas. E aconteceu. Moisés viu as costas de Melquisedeque. E mamãe diz: era teofania. Teofania com as costas. Mas hoje, Deus não escondeu o rosto. Deus não escondeu o rosto. É a mesma pessoa que apareceu a Abraão. E esse Melquisedeque que se encontrou com Abraão no regresso é o mesmo Melquisedeque que estava lá embaixo da tenda. É o mesmo Melquisedeque que discerniu os pensamentos. Quem é este Melquisedeque? 101. Veio um homem a Abraão, 3 deles, e se assentaram sobre um carvalho, 3 deles. E note, depois que ele falou com Abraão, por que veio ele? Abraão, sendo ele que tinha a promessa e a mensagem do filho que havia de vir, ele era também um profeta de Deus, que estava confiando na palavra de Deus, chamando qualquer coisa contrária como se não fosse. Vê quão perfeita é a palavra. A palavra veio ao profeta. Veja, ali estava Deus numa teofania. E a Bíblia disse que a palavra veio ao profeta. E aqui estava a palavra na teofania. Amém. Como Abraão que tinha a promessa do filho, Deus desceu ao profeta. A teofania, a palavra, desceu ao profeta. Porque só o profeta recebe a palavra.
102. Agora vocês dizem, aquele era Deus. Abraão disse que era. Ele disse que seu nome era... Ele o chamou Elohim. Amém. Agora, Gênesis 1, vocês encontraram, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Em Gênesis 18, encontramos que Abraão chamou esta pessoa que se assentou ali e falou com ele e pôde lhe dizer os segredos do seu coração. Dizer-lhe o que Sara estava pensando detrás dele. Abraão disse Elohim. Amém. Ele estava na forma de teofania. Amém. O entende? E mamãe não pergunta. Quem é este Melquisedeque 104? Vamos ler, irmão. Vamos ler muito hoje. Agora, nota, Abraão. Havia 3 deles juntos. Porém, quando Abraão se encontrou com os 3, ele disse, meu Senhor. Amém. Mas quando Ló desceu em Sodoma, 2 deles desceram ali. E Ló viu 2 deles vindo. Abraão viu 3. Mas foi só um que estava no meio. Disse, meu Senhor. Ló viu 2. Ló chamou os 2 senhores. Abraão viu 3, mas só chamou um de Senhor. Ló viu 2, e os 2 lhe chamou de Senhor. Denominação. Catolicismo. Espírito Santo é Deus. Deus é Deus. Jesus Cristo é Deus. Mas pai de Jesus é quem? Ou é Deus? Mas a Bíblia diz que Maria ficou concebida do Espírito Santo. Então pai de Jesus é Deus ou Espírito Santo? Não sabe responder. Maria também já é Deus. Ou Virgem Maria intercede por nós. Maria não morreu virgem. E Ló viu 2 vindo e ele disse, meus senhores, vem. Qual era o problema? Em primeiro lugar, Ló não era profeta, isso é correto. Ou nem mesmo era ele o mensageiro da hora. Assim ele não tinha nenhuma revelação dele. Falta de revelação. É exatamente correto. Ló podia chamar-lhes senhores. Uma dúzia deles. Ele ainda podia dizer senhores. Porém, não importa quantos Abraão viu. Era um Senhor. Ali está Deus. Este é o Melquisedeque. Aquele que foi visitar Abraão era Melquisedeque. Era Deus na forma de teofania. Mas ninguém pode ver a teofania. Qual é o problema? Isso é no primeiro plano. Melquisedeque apareceu a Abraão. O que ele fez? Ofereceu a Abraão a comunhão, pão e vinho. Pão e vinho. A perfeição. Não, perfeição não, perfeição. Parágrafo 19. Perfeição. Parágrafo 19 e 20. Vá até capítulo 7. Na aparição de Melquisedeque. Cheguemos até o capítulo 9. No sacerdócio. Como Cristo se torna nosso sumo sacerdote. Para tomar o lugar do antigo sacerdote. Amém. Estamos entrando no segundo plano. Estamos entrando no segundo plano de Melquisedeque. Aqui, Cristo toma o lugar do antigo sacerdote. Nós temos aqui em Hebreus 7 que Melquisedeque é o sacerdote do Altíssimo. Amém. Oh meu Deus, o que é que se passa? É assim que eu estava, por isso é que fica. Quem é este Melquisedeque? 64. Agora, Deus nessa etapa, esta etapa de sua criação, mais tarde se formou em carne. Jesus. De quê? De grande espírito do princípio. Então desceu para ser a palavra, expondo a si mesmo. A palavra, todavia, não formou a si mesmo, só foi falada, é morfe. Mais tarde ela se tornou carne. Jesus, escuta, mortal.
para provar a morte por todos nós, pecadores. Amém. 68. Agora, a diferença entre ele e você, como um filho. Vê, ele era no princípio a palavra, um corpo amorfo. Ele entrou e viveu nisso, na pessoa de Melquisedeque. Amém. Então, mais tarde, nunca mais ouvimos de Melquisedeque. Porque ele se converteu em Jesus Cristo. Melquisedeque foi sacerdote, porém se tornou em Jesus Cristo. 95. Agora, a verdadeira revelação de Melquisedeque foi: ele era Deus. A palavra, antes de se fazer carne, Deus a palavra, porque ele tinha de ser. Ninguém mais poderia ser imortal como ele. Amém. Veja, eu tive pai e mãe. Vocês também. Jesus teve pai e mãe. Amém. Porém, esse homem não teve nem pai nem mãe. Jesus teve um tempo que começou. Este homem não. Jesus deu sua vida. Este homem não podia. Porque ele era vida. Amém. É o mesmo homem todo o tempo. Amém. Espero que Deus revele a vocês. Isso aqui é mesmo a mesma pessoa todo o tempo. 123. E este Melquisedeque se fez carne. Amém. Ele se revelou como filho no homem quando ele veio como um profeta. Hebreus 6, terceira parte. 134. O que foi isto? Por que ele não ficou com ele então? Ele nunca tinha que ser nascido como você e eu. Amém. Mas ele teria que nascer na carne para que ele pudesse ocupar aquele posto. Aquilo foi um corpo criado. Aquele era um corpo que ele apenas extraiu o cálice potássio de terra e disse: irmão Branham, sopra. Então, entrou naquilo. Aquilo era a mesma coisa que Melquisedeque foi. Ele entrou nele. É um corpo que ele podia andar. Amém. Diante dele, debaixo do véu. De um véu da sua própria criação. Não o véu da criação de uma mulher. Através do ventre de uma mulher. Através de uma célula. Nunca mais. Mas ele criou este. E entrou nele segundo a ordem de Melquisedeque. A palavra de Jesus Cristo. Ele não tomou a célula. Ele criou a sua própria célula. Amém. Nunca tomou os óvulos da Maria. Olha, este Melquisedeque não nasceu. Vocês se lembram que em Gênesis 18 ele fez 3 corpos. Pegou um corpo e entrou nele. Escuta, continua a ser teofania. Amém. Irmão Branham. Irmão Branham disse que o homem que visitou Abraão era teofania. Amém. Agora, se quer uma explicação, me conta no Ribeiro. Escutem. Mas Jesus Cristo, este Melquisedeque não teve princípio nem fim. Não teve mãe nem pai. Mas Jesus Cristo teve mãe e teve pai. Deus. Teve um começo e um fim. Oh, estão calados? Deus te abençoe. Diga amém. Amém. Bruno Vitor. Hebreus 7, primeira parte. 27. Agora, Jesus foi semelhante a ele. Agora, a razão pela qual existe uma diferença entre Deus e Jesus, meu Deus. Existe uma diferença entre Deus e Jesus. Amém. Amém. É que Jesus teve um princípio. Amém. Deus não teve princípio. Amém. Melquisedeque não teve princípio. E Jesus teve um princípio. Mas Jesus foi semelhante a ele. Meu Deus. Melquisedeque não tem princípio. Jesus teve. Mas mesmo assim, Jesus é semelhante a Melquisedeque. Mas diz: um sacerdote permanece para sempre. Agora, quando Melquisedeque esteve na terra, ele não foi nada no mundo a não ser Deus Jeová manifesto pela criação. Vamos entrar agora. Ele foi Deus Jeová manifesto na criação. Amém. Manifesto pela criação. Desculpa. Pela criação. Temos que entender
manifesto pela criação e manifesto na criação. Amém. Existe uma coisa. E vocês vão notar que existe diferença entre Deus em carne humana e Deus na carne humana. Amém. E a mamãe diz que Melquisedeque estava a prefigurar Jesus Cristo. Amém. Irmão, diz, vamos ler mais um pouquinho. Vamos encontrar isso. Segunda parte agora, Hebreus capítulo 7. E este Melquisedeque não era Jesus. Irmão Brano, fala mesmo. 69. Pois ele era Deus. E o que fez a Deus diferente, o que fez Jesus Deus diferente, que Jesus era o tabernáculo onde Deus habitava. Vê, agora Melquisedeque, Jesus tinha ambos pai e mãe. E este nunca teve pai ou mãe. Jesus teve um começo de vida. E ele teve um fim de vida. Esse homem não tinha pai nem mãe, nem começo de dias ou fim de vida. Mas ele era a mesmíssima pessoa. Era. Amém. Escuta. Melquisedeque e Jesus eram um. Amém. Irmão, para não estar nos complicar. Irmão, para não estar nos complicar. Qual é o teu problema? Melquisedeque e Jesus eram um. Mas Jesus era o corpo terreno. Amém. O corpo que Jesus Cristo usou quando visitou Abraão, está onde? Amém. Então, portanto, vamos estudar isso. Então, portanto, Melquisedeque, o grande sacerdote, como um homem, ele não tem princípio. Amém. 152. Deus seja bendito para sempre. Amém. De um filho que continua para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Amém. Deus seja bendito pelo filho que continua para sempre. Na ordem de quem? De Melquisedeque. Amém. É, projeto? Escuta agora, vamos avançar. A deidade de Jesus Cristo. Amém. O que é a deidade de Jesus Cristo? Vocês têm que entender uma coisa. Eu expliquei uma coisa aqui. Que Deus, quando visitou Melquisedeque, quando visitou Abraão, ele tomou um corpo e fez que entrou. Você freia para não, amém? Amém. Mas Jesus Cristo é como, sabe o que? Cada vez água. Como é que chama a passagem do estado líquido para o estado sólido? Solidificação. Isso aconteceu com Jesus Cristo. Ele era a palavra e se transformou em carne. Amém. Até o corpo de Jesus Cristo era a palavra. Amém. Mas vamos tomar, eu não quero citar o nome de ninguém, mas vamos tomar um exemplo. William Branham. Amém. William Branham é o líquido, é o recipiente. Amém. Cristo é o líquido. Amém. Mas Jesus Cristo é o líquido que se transformou em gelo. Oh, meu Deus. Amém. Fica já aqui minha água. Escuta, Jesus Cristo é Deus. Amém. William Branham não é Deus. Amém. William Branham não é Deus. Amém. É por isso que Jesus Cristo, meu Deus, é por isso que Jesus Cristo nem mesmo escreveu um livro. Aí já estamos lendo o livro de Jesus, capítulo 7. Nunca. Porque ele mesmo era a palavra. Vai escrever aqui. A palavra estava ali. E ela não veio com assim diz o Senhor. Jesus nunca disse assim diz o Senhor. Jesus dizia, na verdade, que diz. Melquisedeque era 63. Quem era este Melquisedeque? Nenhum outro a não ser Senhor Jesus Cristo encarnado. Amém. Em seu poder magnífico. 172. Agora, quando Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote altíssimo, o rei de paz, o qual não era outro, e qual não era nenhum outro a não ser a parte anterior de Jesus Cristo. Melquisedeque é a parte anterior de
é Jesus Cristo. Amém. É Jesus Cristo numa outra forma no passado, mas prefigurando o Jesus Cristo atual. Mas não, vamos avançar também. Escute agora. 174. E quando ele saiu, então o anjo, ou o homem que estava de pé ao lado dele, desapareceu. Quando Abraão estava conversando com Elohim, desapareceu, sumiu pelo sacrifício. E Abraão disse: eu falei face a face com Deus Todo-Poderoso. Melquisedeque. E, escute, Cristo no primeiro plano. Amém. Amém. Ora, Melquisedeque é Cristo no primeiro plano. Amém. Agora, esse plano aqui, vamos fazer engenharia civil. Quer dizer, um plano no sentido de, na primeira forma, Cristo no primeiro plano. Melquisedeque visitou Abraão. Era Cristo no primeiro plano. Amém. Amém. Agora estamos a descer. Eu disse: não vou demorar. E não vou citar o nome de ninguém. Terceiro plano. Quem é este Melquisedeque? Note como o escultor se esconde com uma máscara sobre aquilo. Isso é o que Deus tem feito nessa era. Amém. Tem estado escondido. Amém. Todas estas coisas têm estado escondidas. Amém. E devem ser reveladas nesta era. Amém. Agora, a Bíblia diz que seriam reveladas no último tempo. Amém. É um escultor guardando sua peça de obra bem coberta, até o tempo que ele tira a máscara e ele está. Amém. E isso é o que a Bíblia tem sido. Tem sido uma obra de Deus que tem estado coberta e tem estado escondido desde a fundação do mundo. E o seu mistério setuplo. E Deus prometeu neste dia, na era desta igreja de Laodiceia, Amém. que ele teria a máscara da coisa completa. Amém. E nós poderíamos vê-la. Amém. 123. Quem é este Melquisedeque? E este Melquisedeque se fez carne. Ele se revelou como o filho do homem quando ele vem como um profeta. Amém. 161. Esse Melquisedeque estava em carne. Apresentou-se em um corpo humano. Amém. E então mais tarde ele se fez carne. Escute. E agora nesta noite ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Vocês creem nisso? Quem é este Melquisedeque então? O que é mesmo ontem? Nunca teve nenhum pai. Nunca teve nenhuma mãe. Ele nunca teve nenhum princípio de dias. Oh, Senhor. Nunca teve nenhum fim de vida. E se encontrou com Abraão. E que classe de sinal realizou ele? Então, quando ele se fez carne, ele disse que havia de repetir outra vez antes do tempo do fim. Na palavra de Melquisedeque, que Melquisedeque vai se revelar de novo no tempo do fim. Quem é esse Melquisedeque? Eu disse: não vou citar o nome de ninguém. Hebreus capítulo 2, terceira parte. Não é de admirar que Paulo disse que ele estava na ordem de Melquisedeque. Ele era Melquisedeque. Melquisedeque não tinha princípio de dias. E não tinha fim de anos. Ele não tinha nenhum começo de vida ou fim de vida. Ele não tinha nem pai nem mãe. Então ele não poderia ser ninguém mais. Seja quem tenha sido ele ainda está vivo nesta noite. Amém. Não te estribes no teu próprio entendimento. Amém. 202. Agora a Bíblia diz, no Novo Testamento, ele é sumo sacerdote agora mesmo. Ele continua o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, nesta noite. Ele é o sumo sacerdote para sempre. Não há nenhum outro sumo sacerdote senão ele. Nenhum outro mediador entre Deus e o homem, senão o homem Cristo. Isso é certo. Ele é o único.
eternamente. Nenhum outro mediador. Quando eu preguei sobre o ponto de intermediação, o único mediador entre Deus e os homens é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas existe um ponto em que ele faz a intermediação. É um corpo. Tem que ser um homem. Amém. É por isso que Moisés podia repreender Deus. É por isso que Moisés poderia pregar Deus. Ora, era Jesus Cristo dentro de Moisés, a pregar, a falar com ele mesmo, como ele falou no princípio, que façamos o homem a nossa imagem. Crendo em Deus. 58. Amém. Agora, vamos começar a ler mais ou menos no versículo 8 do capítulo 22. Trata-se de Abraão. Ele primeiro se chamava... Vamos cortar mais um bocado em cima. Vamos repetir mais aqui. Novo Testamento do 202. Agora, a Bíblia diz no Novo Testamento, ele é o sumo quê? Tem que responder. E ele continua, sumo quê? Segunda ordem de quem? De Melquisedeque. Ele é o sumo sacerdote para sempre. A irmã diz que ele é o sumo sacerdote nesta noite. O que é um sacerdócio? A irmã diz, é uma missão muito elevada. Agora preste atenção. Ela diz que é o sumo sacerdote. Irmão Mana diz, quando Deus muda o nome de Abraão, como é que era antes? Não tinha H. Depende da língua. É aquele nome. Inglês? Sem H. Abraão. R-A-M. É assim. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Falta quantas letras? Falta uma. Uma, né? Amém. Ele deu a mensagem aqui. Abraão. Abraão é assim. 6 letras. E mamãe diz, quando Deus muda o nome de Abraão, mamãe diz, Deus tomou seu próprio nome. Elohim. Jesus Cristo. Mamãe diz, Elo-Him. Elohim. Mamãe diz que Deus muda o nome de Abraão para Abraham. Amém. Abraham. Irmão Mana diz, Deus acrescentou o quê? O H-A-M. Amém. Isso aqui eu posso dizer que está no... como é que dizem isso? Em português não fugir. Tá bem. Então ela substitui aqui H-A-M, que é um grau inferior. O grau inferior deste aqui, de Elohim. Mas é o nome de Deus. Deus só mudou aqui a letra. Amém. Elohim significa, é só uma, aqui. Abraham. Aqui? Já Deus acrescentou 2 letras. Aqui mantém, né? Abraham. Abraham. Irmão, diz que Deus mudou sua letra aqui. Abraham significa aquele que tem posse de tudo. Aquele que é pai de todas as coisas. Irmão, diz que Deus muda o nome de Abraão para Abraham, que se torna pai das nações. Irmão, diz, Abraão recebe o nome de sacerdote. Amém. Que irmão, o senhor não foi mudado? Tá mesmo aqui? Tá bom. Escuta agora. Hebreus capítulo 7, primeira parte. Agora, apenas por alguns momentos antes de encerrarmos. De sorte que se a perfeição, aí está a sua perfeição novamente, fosse pelo sacerdote levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia logo que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Por quê? O que irmão Manam quer dizer aqui?
que Abraão, pai de Isaac. Isaac, pai de quem? De Jacó. Jacó, pai de Levi. Amém. Entre os filhos de Israel, só havia uma tribo que foi estabelecida para ser sacerdote. Foram da tribo de Levi. E mamãe diz que por Abraão dar dízimo a Deus, por quando se encontrou, deu dízimo. Por Abraão dar dízimo, mamãe diz que os filhos de Levi não estavam no lombo de Abraão. Porque Abraão é pai de Isaac. Isaac é pai de Jacó. Jacó nasceu Levi. Amém. Então só eles eram sacerdotes. Amém. Mas mamãe não diz que esse sacerdócio vem pela lei. Amém. Sim. Esse sacerdócio vem pela lei. Amém. Hebreus 7. Escute, 12. Por quê? Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, a tribo de Levi. Mas quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que a perfeição fosse pelo sacerdote levita, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse na ordem de Arão? Porque Arão era o primeiro sacerdote, era o primeiro sumo sacerdote de Israel. Por quê? Mudando seu sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo. Amém. Amém. Que tribo? Da qual ninguém serviu ao altar. Só eram os levitas. Mas dessa vez se levanta um na tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote. É isso que Paulo nos diz aqui. Jesus Cristo veio para fazer um pacto. Eles não poderiam ser porque estavam na lei. Vieram na ordem da lei. Mas Jesus Cristo veio na ordem de Melquisedeque. Para fazer o quê? Para trazer a graça. Amém. Não vamos se limitar muito, vamos voar. Mas no terceiro plano, já não é a graça. Aqui no terceiro plano, é a perfeição. A lei, se você cometer, te matamos. Se você fazer isso, te apedrejamos. Cristo veio com a graça. A graça, sabe o que é? É pena mesmo. Deus está te sentir pena. É por isso que é chamado graça. É graça, graça é graça. É pena mesmo. Mas é necessário que a esposa chegue até a perfeição. No terceiro plano de Melquisedeque, temos que entrar na perfeição. E Jesus Cristo, note que o primeiro Melquisedeque, no primeiro plano ele fez o quê? Ofereceu um pão e vinho a quem? A Abraão. O tipo da comunhão. E mamãe não toma esse tipo para levar no tipo do milênio. Porque Jesus que disse: vocês não tomarão mais a ceia até que eu volte para tornarmos juntos. Pois então ele deu um pão, mas mamãe não pega o mesmo tipo e leva até Jesus Cristo. Quando ele quebrou o pão, ele mesmo disse que aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue. Olha, Cristo estava a dar o pão no segundo plano, um pão em seu sangue, o tipo da carne e o vinho. Amém. Mas qual é esse pão hoje? O que é isso, pão? Eu vou terminar, mas ainda estamos aqui um pouco. Qual é esse pão? É esse pão que Jesus quis dar da mulher cananeia. Trouxe sua filha que estava doente. Jesus disse: eu não posso pegar um pão dos filhos para dar nos filhos pão. Que pão é esse? João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 26. Manda water, água, por favor. João capítulo 6, versículo 26. Amém.
Jesus respondendo lhe disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Amém. Trabalhai não pela comida que parece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Amém. O qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Não terminei. Disse-lhes, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Amém. Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que é criar naquele que Ele enviou. Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, já disse isso. Que sinal, pois, tu fazes para que vejamos e creamos em ti, que tu operas tudo? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. 32. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Amém. Sempre na lei. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Amém. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ainda estamos no pão. Disse-lhes, pois, Senhor, dá-nos sempre pão. Pedro, os discípulos pediram: dá-nos sempre pão. Que pão é esse? Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aleluia! Eu sou o pão da vida. Amém. Aquele que vem a mim não terá fome. E a quem crê em mim nunca terá sede. Jesus Cristo misturou. Agora está a falar do pão também de sede. Ora, Melquisedeque deu pão e vinho. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo o que Pai me dirá virá a mim. Amém. Tudo que Pai me dá virá a mim. Amém. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Amém. Eu desci do céu, Meu Deus. não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que é o Filho e crê nele tenha vida eterna, e o ressuscita no último dia. Amém. Murmuravam, pois, eles, os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Estavam a murmurar os judeus: o pão que desceu do céu. E diziam: não este Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode dizer que desceu do céu? E hoje? Como pode dizer desceu do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém viesse ao Pai a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou que? O pão da vida. Os vossos, está a responder: os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu de novo. Para quê? O que dele comer, para o que dele comer não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo era teimoso, insistiu mais. Ali eram multidões. Ali uns começaram a ir embora. Eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este
esta sua carne a comer. Jesus, pois, disse-lhes: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Há uma combinação ali: pão, vinho, carne, pão, bebida. Sério. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. De novo, não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos ouvindo isso, disseram: duro este discurso, quem pode ouvir? A multidão lhe abandonou. Restaram só quanto? 72 pessoas. Ainda estavam ali a seguir. Então estamos na mensagem. Não vamos abandonar a mensagem. Estamos aqui com o irmão Luke. O irmão Vitor também está aqui conosco. O irmão Angélico e Boro de Auá. Não vamos abandonar a mensagem. Tá bom. 72 pessoas. Sabendo, pois, 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam, disse-lhes: isso vos escandaliza. William Branham é Deus, se escandalizou. Mas vamos ler essa. Deus está a falar que Deus estabelece Moisés como Deus. Mas quando diz William Branham é Deus, se escandaliza. É saber equilibrar. É a revelação que Pedro teve. Ele ouviu: eu sou o pão que desceu do céu. Pedro, se calhar ouviu um pouquinho. Pão que desceu do céu? Como assim? Um dizer: não, nós te vimos ali. Você desceu do céu, você é filho de Maria. Nós te vimos crescer, você na escola dominical. Tá bom. Então, isso vos escandaliza. Ele disse: eu sou como Jesus. Você te escandalizou? Vou aumentar mais. Eu estava conversando com o irmão Vitor. Vou fazer um ministério do corpo em Santana Misericórdia 2. Quem seria, pois, se visse subir o filho do homem para onde primeiro estava? Ele desceu, fugiu, agora só subir. Escândalo. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são a Espírito da vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram-se para trás e já não andavam com ele. Os 60 se foram. Só restaram quanto? 12. A mensagem era dura. Voltaram nos seus vômitos. Voltaram nos colãs. Dá nojo. Então Jesus disse aos 12 que ficaram: querem vós também vos retirar? Eu amo Pedro. Nesta noite nós queremos mais Pedro. Pedro é pai das revelações. Pedro disse: não. Para onde nós iremos? Só tu tens as palavras da vida. Mas eu vou na católica. Na pentecostal. Lá só canta.
pregação, a confissão. Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Pedro também, às vezes não percebia. Também não entendia. Isso ficou. As ovelhas vão fugir. Vão fugir. Terá reportes aqui. Calma aí na pregação. Terá reportes aqui. Prega ainda, Jesus chegou e chamou. Dia das Mães. Pedro também não entendia. Natal, depois de Jesus pregar, Pedro ia ao Pai. Mas aquela palavra no entardecer. Sempre no entardecer. Pedro ia ao Pai. Me explica aí. Então, Jesus Cristo disse que o pão que ele estava a se referir, esse é o corpo. Vocês entenderam? O pão. Ora, o pão é o corpo de Cristo. Amém. E Cristo é quem? É a palavra. Onde se ajuda o corpo? Onde está o corpo? É o redor da palavra. O corpo aqui é a palavra. Amém. Não, vou fazer assim. Fica mais bonito. Estamos na perfeição. O pão aqui que? Não. Vou começar com o vinho. Não, com o pão mesmo. O pão aqui é a palavra. Amém. Mamãe diz que Deus tem senso de humor. O pão aqui é a palavra. Amém. O vinho. O que é isso, o vinho? O vinho é o estímulo. O primeiro. Escute. O primeiro Melquisedeque, no primeiro plano, Melquisedeque ofereceu pão e vinho. Segundo Jesus Cristo, entregou o seu corpo, a carne, a palavra e o seu sangue. Agora, no terceiro plano, o que é que Melquisedeque vai trazer? Ele traz vinho. O que é? A revelação da palavra. No terceiro plano, o Melquisedeque traz a revelação da palavra. O que são a revelação da palavra? São os mistérios que lá descer. É a abertura da palavra. Escute, se você é numa igreja que não prega os mistérios e diz que da mensagem, sai lá. Irmão, não diz. São os 7 trovões. Escute, vamos começar assim. Só existem o profeta de Malaquias 4 e de Apocalipse 10 vai fazer 2 missões. Vai fazer 2 coisas. 1. Converter os corações dos filhos aos pais. E 2. Vai revelar os mistérios contidos em 7 anos. Quem são os 7 trovões? Irmão, não diz. São os 7 trovões que literalmente vão voltar os corações dos filhos aos pais. Se não houver revelação dos trovões, os filhos não voltam na fé dos pais. Então Malaquias 4 falha. Mas será que mistérios transformam vida? Os mistérios transformam vida assim. O que é que os mistérios fazem? Meu irmão, não é só um pecado. Deixa isso. Deixa maus pensamentos. Deixa isso, bebê. Escute. Quando a pessoa perceber o que é isso, a terceira puxada, vai abandonar o pecado.
Quer saber por quê? Porque a terceira puxada é o poder sob o controle da revelação da palavra que traz a existência as coisas que não existem. Quando você entender isso, você vai se perguntar: se eu pecar, a terceira puxada não se manifesta em mim. Então você não vai pecar mais. É isso que faz os mistérios. Irmão, olha o bicho. Você não precisa deixar o pecado. Você não precisa deixar de fumar. Irmão, olha o bicho. Crê somente. E o pecado vai seguir. Crê nos mistérios. Crê no profeta. E o pecado vai fugir. Sim. O pecado, mistério, super igual mistério. Sim. Vamos pregar. Isso vos escandaliza. Irmão, mano, bicho, o sétimo selo me intrigou. O sétimo selo mudou a minha vida. Fala comigo. Vamos. Escuta, vocês são pentecostais. Primeira coisa, não diz irmão Marambicho. Ainda não pregam grande mistério. Canta música bem nacional. Só canta hino da mensagem no canto especial. Última citação para encerrar. Escuta. Hebreus 7, primeira parte. Capítulo 7. O que você precisa é encontrar este Melquisedeque uma vez. Uma vez. Quem é esse Melquisedeque? Oh, Jesus Cristo. Qual é o terceiro plano de Melquisedeque? Deixá-lo abençoar e dar o vinho e o pão, a revelação da palavra, vida eterna. Então você verá as coisas da maneira diferente. Estás a ver, né, o que faz o sétimo selo? Estás a ver o que faz os mistérios? Sim. Isto será diferente. Você não vai querer que os rapazes estejam fazendo assobiando como... ou como low para você, ou do que quer que seja que você queira chamar isto. Certamente que não. Você será diferente. O pão, quando Deus dá vinho e o pão ao mesmo tempo, alguns dias depois, Deus muda o nome de Abraão. Você, quando recebe o pão da parte de Deus e o vinho, a tua vida será mudada. Agora, o terceiro plano, Jesus Cristo no céu, terceiro plano, na ordem de Melquisedeque, vocês vão tirar vossas conclusões. Que o Senhor vos abençoe. Que pregação. Eu não entendo os denominacionais. Aí que lemos Jesus Cristo.